Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a esse módulo. Hoje nós vamos falar sobre a felicidade no trabalho, o que é extremamente importante, porque normalmente é na nossa prática profissional que nós investimos mais tempo do nosso dia a dia. E tem uma pergunta muito importante, mas às vezes é uma pergunta que fomenta assim uma série de reflexões, né? Você é feliz no seu trabalho? Você se sente escravo do seu trabalho? Uma das únicas formas de não nos sentirmos escravos da nossa atividade profissional é encontrarmos um trabalho que contemple prazer e significado. Encontrar uma atividade profissional que nos dê tanto um benefício presente quanto um benefício futuro. E normalmente, quando a gente encontra prazer e significado dentro de uma prática profissional, a gente pode dizer que encontrou uma vocação. É justamente a junção de prazer, significado e das nossas habilidades, das nossas forças, das nossas aptidões que constrói a nossa vocação, ou a nossa missão, o nosso propósito, como você quiser chamar, né? É interessante a gente identificar que existe uma grande diferença entre emprego, entre carreira e entre vocação. Emprego pode ser entendido como aquela atividade mais pontual que tem como finalidade suprir alguns objetivos nossos, alguns objetivos inclusive financeiros, algumas demandas da nossa vida. Mas normalmente o emprego é aquela atividade provisória, aquilo que a gente já inicia fazendo prevendo algum fim, né? Prevendo algum ciclo se fechando dentro daquela atividade. Então, o emprego normalmente não é uma coisa que nos dá a extrema sensação de satisfação e de prazer, que nos dá uma extrema sensação de significado. Normalmente, o emprego é aquela atividade que tem como objetivo suprir alguma demanda exclusivamente pontual ou financeira, enfim, alguma demanda pontual e exclusiva. O emprego, quando nós estamos exclusivamente no emprego, né, quando nós enxergamos a nossa atividade profissional como um emprego, é comum nós vivermos ansiosos pelo próximo final de semana, pela próxima sexta-feira, pelas próximas férias, pelo próximo salário, pelo recebimento. Então não é algo que nos gera uma sensação de satisfação no presente. Nós normalmente estamos desmotivados para ir para o trabalho, normalmente estamos desanimados com a atividade que a gente executa. Então, basicamente, isso diz respeito a um emprego. Se você se sente assim na sua atividade profissional atual, é porque provavelmente você percebe ela como um emprego exclusivamente. Quando a gente fala de carreira, a gente se trata daquele foco assim exclusivo no futuro. Então, numa promoção, num poder, num prestígio, num cargo mais elevado na hierarquia da empresa. Então, quem enxerga a sua atividade profissional como uma carreira não consegue também perceber benefícios presentes. Fica muito amarrado dentro daquele arquétipo rato de laboratório, lembra? Fica muito amarrado em metas futuras, metas demasiadamente difíceis, desafiadoras, sempre voltado para uma promoção, para algo maior daquilo que faz. Um cargo maior, uma posição maior, um grau maior de reconhecimento naquela atividade que faz. Também não consegue perceber aquela junção de prazer e significado naquilo que executa diariamente na sua atividade profissional. Quando a gente fala de vocação, aí o assunto é diferente. Porque a vocação é quando a gente percebe a nossa atividade profissional como um fim em si mesmo. É quando a gente se sente quase que um só junto com a prática profissional. A gente se sente verdadeiramente apaixonados por aquilo que a gente faz e entregues àquilo que a gente faz. A gente atribui muito prazer, benefício no presente e muito significado naquilo que a gente faz. E inclusive é na vocação que a gente experimenta uma questãozinha bem interessante, que é um estado de flow, um estado de fluidez. É quando a gente se sente um só com aquela atividade que a gente está desempenhando.
Naturalmente que nem todas as atividades nos promovem, né? Dentro do nosso campo profissional, nem todas as atividades vão nos promover esse estado de flow. Mas é tão bacana quando a gente consegue perceber nas nossas atividades profissionais um estado de flow, que é aquele estado em que tu consegue perder a noção de tudo aquilo que está ao teu redor. Então tu te engaja tanto naquela atividade que está sendo desempenhada, executada, que tu esquece que horas são, que tu esquece dos compromissos que tu tem depois, que tu não consegue nem se atentar às pessoas que estão te chamando, aos movimentos, ruídos, sons que estão ao teu redor. É aquele estado realmente de mergulho total na atividade que está sendo desempenhada. Aqui no conteúdo teórico desse módulo, vocês vão identificar um pouquinho mais sobre o que é o flow e como é gostoso a gente sentir o flow, inclusive o quanto que ele é importante para os nossos resultados, para ampliar a eficiência dos nossos resultados, principalmente nas atividades profissionais. É importante a gente entender que comumente as pessoas elas atribuem assim uma satisfação ou um sucesso nas atividades profissionais quando elas pensam que elas estão conseguindo fazer aquilo que fazem bem. Tanto é que as contratações normalmente são feitas justamente com esse viés. As contratações são feitas com base nas aptidões das pessoas. Então, no momento de contratar alguém para uma empresa, as perguntas giram em torno do que essa pessoa faz bem. Busca-se avaliar o que a pessoa faz bem para poder efetivamente contratá-la. Então, se identificar que aquilo que a pessoa faz bem casa com as necessidades da empresa, então normalmente é assim que é feita uma contratação. Mas é muito importante nós considerarmos, além das coisas que a gente faz bem, aquilo que a gente quer fazer. Aqui as metas autoconcordantes também são muito importantes, inclusive na percepção de felicidade no nosso trabalho. Será que nós estamos fazendo apenas aquilo que a gente faz bem? Ou será que nós estamos fazendo aquilo que de fato a gente quer fazer? É super importante isso também na questão profissional. Uma outra coisa interessante que eu tenho para te dizer é que muitas vezes a gente não consegue, no momento atual, transitar de um emprego, transitar de uma carreira para uma vocação. E tá tudo bem, porque existem maneiras de nós ampliarmos a nossa percepção de significado e de prazer no nosso emprego atual. Existem alguns indutores de felicidade, indutores de bem-estar que a gente pode acrescentar ou até mesmo identificar no nosso emprego atual. E é sobre isso que o exercício desse módulo vai tratar. Então eu espero que vocês gostem desse exercício, já pulem direto para a prática, não deixem para depois e vamos ampliar a nossa percepção de felicidade no trabalho. Até o próximo módulo. Um afetuoso abraço!